Glória a Deus. Aleluias. Deus é bom. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por este culto de ensinamento. Vamos fazer um período de oração, 10 minutinhos, orando ao Senhor, para que Ele venha abençoar o culto de hoje e falar conosco. Peço a você que pode, dobre os seus joelhos, e aquele que porventura não puder se ajoelhar, permaneça sentado, ore em espírito. Amém? Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, Tu és bom, ó Pai, Tu és bom, Senhor. Tuas benignidades duram para sempre, e Tuas misericórdias têm se renovado em nossas vidas no dia de hoje. Tu és bom, Senhor, e o Teu amor por nós foi tamanho que o Senhor deu Seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Tu que és o dono deste ministério, desta igreja, Tu que és o dono, Senhor, do arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ah, Senhor, é dono de nossas vidas e de cada um que aqui já se encontra presente com seus joelhos dobrados. Meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, traga, ó Senhor, em paz aqueles que agora estiverem a caminho deste santo lugar, desta Tua casa que é chamada Casa de Oração. Traga, Senhor, os Teu povo, ó Deus, em paz a este lugar. Aqueles que estiverem nos acompanhando pela live, Jesus, visita lá. O Senhor pode, Jesus. O Senhor tem todo o poder, Jesus. Meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua palavra bem diz que onde estiverem reunidos dos Teus adoradores, a Tua manifestação acontece no meio desses. Senhor Jesus, eu Te agradeço pela rica oportunidade de estar participando mais uma vez deste culto de ensino da Tua palavra, deste culto, Senhor, que aprendemos um pouco mais sobre a pessoa bendita do Espírito Santo. Aprendemos um pouco mais sobre a palavra, sobre as Escrituras. Aprendemos um pouco mais sobre Ti, Senhor Jesus. Ah, Espírito Santo, bendito Espírito Santo, és bem-vindo em nosso meio, Espírito Santo. És bem-vindo em nossas vidas, Espírito Santo. Passeia na nave da Tua igreja. Tens legalidade e eu Te dou lugar, Espírito Santo. Auxilia-nos na noite do culto de hoje. Auxilia-nos, Senhor, a poder, ó Deus, ouvir, Senhor, melhor da Tua palavra. Vai retirando, o Espírito Santo, os tampões dos ouvidos, para que possamos ouvir e então nos lembrar da Tua poderosa palavra. Assim como, ó Espírito Santo, fizestes com os discípulos de Jesus, que após vários anos da ressurreição de Cristo, se lembraram, ó Senhor, com detalhes de cada milagre e maravilha que o Senhor Jesus havia feito e também das palavras que o Senhor Jesus havia dito. Espírito Santo, é o Senhor Espírito Santo que tem o poder, Espírito Santo, de nos fazer lembrar e de vir à mente a Tua Sagrada Escritura, a Tua palavra, os versículos chaves, Espírito Santo, aquilo que necessitamos no dia a dia. Porque assim como as misericórdias do Senhor se renovam em nossas vidas, a Tua palavra também se renova, ó Senhor Jesus. A Tua palavra também, Senhor Jesus, porque a Tua palavra ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. A Tua palavra ela entra na divisão da alma e do espírito.
Ah, Senhor Jesus, Tu és um Deus poderoso, soberano. O Teu nome, Jesus, é sobre todo nome. O Teu nome tem poder sobre todas as coisas e todos os seres. O Teu nome, Jesus, tem poder em cima nos céus, nos ares, na terra e debaixo da terra. O Teu nome é soberano, Jesus. Impregna este ambiente com a Tua presença, com a Tua glória, Senhor Jesus. De certo que não somos, ó Senhor, merecedores, não somos, dignos também não somos, Senhor. Somos sim falhos, Jesus. Somos sim pecadores, Jesus. Ah, que o Teu sangue venha perdoar, Senhor, os nossos pecados e as nossas falhas. Ah, Jesus, se não fora pela Tua misericórdia, Senhor, onde nós estaríamos, Jesus? Se não fosse pela Tua misericórdia, Senhor, de certo que já teríamos sido perecidos. Mas o Senhor Jesus, Ele olha para o homem e deseja salvar. O Senhor Jesus olha para o homem e se move de íntima compaixão. Ah, Senhor, que possamos, Senhor, ouvir e aprender desta Tua poderosa palavra nesta noite. Ah, Senhor Jesus, por intermédio do Teu Espírito Santo, use grandemente o anjo desta igreja. Sabemos, Senhor, que não é fácil estar na frente de qualquer trabalho, tanto mais esse que o Senhor tem abençoado, quanto mais esse, ó Senhor, e graças Te dou, ó Pai, por este lugar. Graças Te dou, Senhor, por este ministério Arrependei-vos, onde o Senhor tem levantado homens e mulheres sedentos pela Tua palavra, onde o Senhor tem levantado homens e mulheres que estão dispostos a trabalhar na Tua obra. O Senhor tem levantado neste lugar os Teus valentes, e o Senhor tem feito germinar em nossos corações a semente da Tua poderosa palavra. Continue trabalhando, Senhor, em nosso meio. Usa grandemente, ó Deus, o anjo da igreja nesta noite no ensinamento. Ah, Espírito Santo, enquanto estiver sendo, ó Senhor, ensinado, ó Pai, enquanto estiver sendo, Senhor, ministrado esta Tua palavra, venha trabalhar, Espírito Santo, nos corações. Venha visitar os corações de cada um, Senhor. Fala conosco pela Tua palavra. Ah, Deus, eu não sei como foi o dia de cada um, mas o Senhor sabe. O Senhor está em todos os lugares, o Senhor contempla todas as coisas, o Senhor sabe, Senhor. Ah, Deus, Tu és um Deus que contempla lágrimas, Tu és um Deus que nos contempla lá no trabalho, Senhor, na rua. Tu és um Deus que contempla e ouve a oração dos Teus justos. Tu és Deus poderoso e soberano, Senhor Jesus. Peço-te, Senhor, jogue por terra todo o impedimento, jogue por terra, Senhor Jesus, todo o embaraço, jogue por terra, Senhor Jesus, que caiam por terra todas as correntes, Senhor, que o adversário tenha aprisionado este homem e esta mulher. Faça cair por terra, Senhor, dê, Senhor, libertação, seja ministrado, Senhor, nesta noite através do Teu Espírito Santo, libertação para o Teu povo, Senhor Jesus. Ah, Senhor, que venhamos a conquistar, Senhor, e sermos instruídos com a Tua boa palavra, ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, ela traz renovo às nossas vidas. Espírito Santo, auxilia-nos, Espírito Santo, para que possamos ser transformados. Ah, Senhor Jesus, ser transformado em Ti, renova o nosso entendimento, para que possamos poder alcançar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Seja feita, Senhor, da Tua obra hoje aqui. Seja feita, Senhor Jesus, do Teu poderoso, ó Deus, milagre e maravilha, Senhor, em nosso meio. Ah, Senhor Jesus, eu creio que Tu podes todas as coisas, ó Deus. Espírito Santo, auxilia-nos a escrever, ó Pai, o que é nos ensinado nas tábuas de nossos corações. Auxilia-nos, Senhor, a gravar da Tua palavra nas tábuas de nossos corações, para que não venhamos a pecar contra Ti, e nem, ó Senhor Espírito Santo, chatear, magoar e ofender a pessoa bendita do Espírito Santo. Ah, dereba carabás. É, Deus, eu Te agradeço, Senhor, por tudo que Tens feito. Sim, Jesus, continue operando grandemente em nosso meio, Senhor Jesus, porque a Ti, Jesus, é dada toda a honra, toda a glória, majestade e louvor. Amém, Jesus. Amém, Jesus.
Amém. Glória a Deus. Eu creio. Em nome de Jesus, passa a direção do trabalho para o nosso pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, igreja. Será que o frio está afastando o povo? Jesus. Eu acho que o outro som estava melhor, está meio choco. Por favor. A paz do Senhor. Vamos estudar a Bíblia juntos? Então vamos lá. Igreja, tudo que você for fazer, né? Tudo demanda, se você for construir algo, você tem que parar, analisar e ver o quanto você vai gastar. Se você vai no mercado fazer uma compra, você também tem que saber mais ou menos o quanto você vai gastar. Tudo tem um custo. E olhando para a parábola do Senhor Jesus, Lucas, no capítulo de número 25, vai nos dizer isso. E o tema do estudo de hoje, e eu gostaria que você prestasse bem atenção, está meio apagado aqui, o custo de seguir o Senhor Jesus. A igreja sabia que existe um custo para você seguir Jesus? Quem sabia, levante a mão. Então vamos lá. Vamos entender. E quem não sabia, levante a mão. Isso. Então vamos lá. Como está... A igreja está um pouco vazia. Eu convido os que estão no fundo a sentar na frente, por favor. Todos. Quem não precisa eu estar gritando aqui no microfone, talvez até sem microfone, dá para a gente conversar. Então todos que estão aí no fundo, por gentileza. Na porta eu só gostaria de ver um obreiro só, por favor. O restante é todo aqui na frente, por gentileza. Chega mais próximo do pastor, que é maravilhoso. Vamos aprender a estudar a Bíblia junto para a glória de Deus Pai. Amém? Então vamos lá? Posso prosseguir? O custo de seguir, né, o Senhor Jesus. Então, calculando o custo de seguir o Senhor Jesus, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, existe um custo e nós iremos aprender hoje. Se nós abrirmos a Bíblia lá no livro de Lucas, no capítulo de número 14, o verso 25, eu coloquei aí, ó, grande multidão, e essa, quando se fala em grande multidão, você pode colocar aí de 15 a 20 a 25 mil pessoas. Então uma grande multidão acompanhava, e Jesus, voltando-se, lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, a sua mãe, mulher, filho, irmão e irmã, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para o que, igreja? Calcular a despesa e verificar se tem meios para concluí-la, para não suceder que, tendo lançado o alicerce ou começado a obra, e não a podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. E ele especifica qual é o custo. Aquele que não deixar pai, mãe, irmão, todas as pessoas que nós amamos. E depois de você deixar essas pessoas que nós amamos, tá? E pegar a tua cruz e seguir. Se nós olharmos assim, a grosso modo a leitura é, legal, né? Mas se você parar, porque a grande dificuldade que nós temos é parar e pensar. Nós queremos tudo mastigado. Nós temos uma semelhança, um hábito, né, de um atrás do outro, sem questionar. E a Bíblia é um livro que se deve fazer pergunta para ela. Ele fala de pessoas, olha, larga pai, larga mãe, larga esposa, filho, né? São pessoas queridas nossas, tá? E aí, se eu largar tudo isso, eu ainda tenho que pegar a cruz e carregar.
E aí embaixo ele faz uma analogia, olha, é a mesma coisa a pessoa que sentar para construir algo, uma torre ou um edifício, uma casa, e não calcular o custo que ele vai gastar. Porque se ele começar a obra e não tiver dinheiro para terminar, a obra vai ficar inacabada e todo mundo vão debochá-lo, vão zombá-lo dele. É isso que essa parábola diz. E aí nós vamos agora mergulhar nela. Vamos lá. Nesta geração não é diferente. Há uma classe desta geração que se diz evangélica, a qual eu pertenço, porque vivo nessa época, que não calcular o custo de seguir a Jesus. Segue Jesus de qualquer forma, do seu jeito, da sua maneira, do seu hábito. Vou quando dá, tomo ceia quando dá, cultuo a Deus quando dá, leio Bíblia quando dá. Não há ele não parou para ser cristão, para eu cruzar, porque preste bem atenção, igreja. Todos nós que estamos aqui, um dia, fechará os olhos e você sozinho passará pelos portões da eternidade. Ninguém na vida para, quando eu morrer, o que vai acontecer? Será que eu que fui chamado, sirva ao Senhor, estou servindo correto? Será que não estou perdendo tempo? Será que só não sou um religioso? Ou corro atrás de Jesus só por causa das bênçãos? Será que quando eu fechar os olhos, o meu coração parar de bater, eu atravessar o portão da eternidade, para onde eu irei? Para com Ele ou sem Ele? É um custo, é um cálculo. Se você não parar para fazer um cálculo, você está perdendo tempo. É sério, igreja. Então há um grupo numeroso, e não é pouco não, e que espiritualmente estão em grande perigo. Por quê, pastor? Essas pessoas não são ignorantes do Evangelho, não, conhece, até lê Bíblia de vez em quando, até carrega a Bíblia. Tá? Não são ignorantes do Evangelho. Não, ao contrário, pensam muito nele, não ignoram o conteúdo da fé, e conhece bem a revelação da palavra. Não entenda, pessoas indoutas, não, tem até um pouco de conhecimento da palavra. Porém, o grande defeito de tais pessoas é que não estão arraigadas nem fundamentadas na fé. Com muitas frequências, o conhecimento religioso dessas pessoas é de segunda mão, tem nascido numa família cristã, tem se educado em uma atmosfera cristã, porém nunca experimentaram em suas vidas as realidades do novo nascimento e a conversão. E acha que são crentes. Pode até falar em línguas estranhas. Pode até pregar, pode até cantar, mas nunca nasceram de novo. Pastor, é sério o que o senhor está dizendo? É muito sério. Ei, preste bem atenção. Eu não abri igreja, tá? Com todos os problemas que eu tive para abrir esse ministério, para brincar de ser pastor. Porque eu não sou tonto. Porque tudo será cobrado. Não pensam vocês que para quem conhece um pouco a palavra não será cobrado a mais. Então preste bem. Eu parei aonde aí, por favor? Mas acham que nasceram de novo. Porque estão na igreja, foram educados no lar cristão. Tá? Então eles acham que nasceram de novo, mas acham que nasceram de novo. Precipitadamente, talvez por pressões diversas, ou pelo desejo de ser como os demais, tem feito a sua confissão de fé, aceitaram Jesus, batizaram nas águas e se uniram à membresia da igreja, porém, sem haver experimentado uma obra da graça em seus corações. Essas pessoas estão numa posição perigosíssima e são as que mais necessitam da exortação de calcular o custo de serem verdadeiro cristão. Pastor, eu vou parar de vir às terça-feira, porque é bordoada em cima de bordoada. Eu quero despertá-los. Tá? Pastor, essa palavra deveria ser usada no domingo, onde a igreja está cheia. Não no culto de terça-feira, que são as mesmas pessoas. Falar com o dono da igreja. Se ele deu permissão, é no domingo também. Porque nasceram no lar atmosférico, aquele lá cristão, aquela coisa toda, só que nunca se converteram, nunca deixaram o novo nascimento. Qualquer
qualquer coisa, sabe? Por isso, por não ter esse novo nascimento, trata as coisas do Senhor de qualquer jeito. Leio Bíblia, se der tempo eu leio, se der tempo eu oro, se der tempo eu busco, se der tempo eu vou na igreja. Vou fazer uma pergunta. Imagine todo culto aqui neste lugar, tá? Que é anunciado. Deus marca na sua agenda, hoje eu vou falar com ciclano, com brectano, com todo, e você não vem. Vamos lá. Parei onde eu parar, por favor. Grife, por gentileza. Por não haver calculado o custo, um grande número de israelitas pereceram miseravelmente no deserto entre o Egito e Canaã. Não pararam. Viram as 10 maravilhas. Você sabe que você está como escravo numa nação e você vê Deus com o seu braço forte derribando todas as 10 entidades mais adoradas no Egito, caiu por terra, e uma das piores foi a morte do primogênito. Todo judeu acordou naquela madrugada, se dormiram naquela madrugada, porque eles acabaram comendo depois da meia-noite, né? Acabaram matando o animal, passando o sangue no umbral da porta e depois assando a carne para comer. Então, dormir de barriga cheia é ruim. Se eles dormiram aquela noite, eles acordaram aquela madrugada com choros e pranto de uma nação toda chorando. Toda a casa, o primogênito havia morrido. Não teve nenhuma casa. E outra coisa, a começar dos animais. Até os animais, quem tinha animal de estimação, toda a casa em prantos, a começar desde do palácio do faraó. Viram a mão de Deus poderosamente. Só o que acontece? Não calcular o custo de servir a esse Deus no deserto. Todos pereceram, menos 2 pessoas, Caleb e Josué. Então vamos lá, ó. Eu disse para colocar em preto onde eu parei, por favor. Desculpa. Então, cheios de zelos e entusiasmo, abandonaram a terra de Faraó e parecia que nada poderia pará-los. Porém, tão logo encontraram perigos e dificuldade no caminho. Aí que está. Quando o crente começa a ver barreiras, dificuldade, você entendeu? Ele logo, né? Seu calor não tardou em esfriar. Nunca pensaram na possibilidade que pudesse surgir obstáculo. Pensavam que a questão de dias entrariam na posse da terra prometida. E assim, quando os inimigos se levantam, e as privações e a sede e a fome foram provados, começaram a murmurar contra Moisés, contra Deus, e desejar voltar ao Egito. Sabe o que aconteceu com esse povo? Anote isso. Anote isso na tábua do teu coração, porque isso irá te ajudar na tua carreira cristã. Não calcularam o custo e, em consequência, morreram em seus pecados lá no deserto. Pausa. Analise comigo. Vamos analisar friamente, não precisa nem esquentar a cabeça. Todos não saíram felizes? Todos saíram felizes. Além de saírem felizes, preste bem atenção, não saíram pobres. Não saíram pobres. Ei, por causa da morte dos primogênitos, a adoração a deuses, né? Da morte do primogênito, eles adoravam o Deus que cuidava do primogênito para não morrer. Era a adoração de muita fortuna em relação a ouro, a prata. Os bens eram colocados aos pés daquela imagem que protegia os primogênitos. Então viram que todos aqueles bens, aquele ouro ou prata que eles colocavam nos pés daquela estátua que protegia os primogênitos, não valeu de nada. Então eles agarraram isso e deram joias, deram ouro, deram peças preciosas. Ninguém saiu de mão abanando. Ninguém. Já pensou você sair com 10, 15, 20, 30, 40 quilos de ouro? Você que era escravo.
O sorriso vem logo, ó. E o medo era tão grande no coração de todo mundo do Egito, que acabava dando para o povo ir embora o mais rápido possível. Porque as 10 pragas foi um flagelo. Porque economicamente, emocionalmente, sentimentalmente, qualquer área foi atingido. Então o povo saiu alegre. Saiu o rumo daquela cidade, não somos mais escravos. Opa, agora é festa. Agora é só maravilha. Rapidinho estamos na terra prometida, daquilo manda leite e mel. Mas nenhum deles pararam. Opa, deixa eu pensar. Esse aí, vamos trabalhar assim. Essa entidade, esse Deus que nós estamos servindo, ele é mais poderoso de todos os deuses que nós já presenciamos no Egito. Então eu preciso parar, eu preciso analisar, eu preciso entender para poder servir essa entidade. Vamos trabalhar assim? Porque eram todos escravos. As leis passadas aos 70 que foram para o Egito, né? Jacó já havia mudado muito. Não calcularam o custo. Em consequência, morreram em seus pecados lá no deserto. Você tem ideia do que é isso, igreja? Na minha caminhada cristã, a cada um que estão sentado aqui ouvindo a minha voz, se não calcular a caminhada cristã, estão perdendo tempo. Pastor, o senhor é muito duro com as suas palavras. Eu não sou. Volta de novo, Lucas capítulo de número 14, verso 25, e nós vamos depois voltar aí. Eu preciso que você leia. Eu vou ler até pausadamente, porque não são minhas palavras. Tá? Volta lá no início, que eu coloquei Lucas capítulo 14, o verso 25 em diante. Ó. Uma grande multidão, são palavras do próprio Senhor Jesus, o acompanhava. E o Senhor Jesus sabia porque estava acompanhando, por causa dos sinais, por causa do milagre. Ele já havia sustentado 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Então a multidão, opa! Então vamos lá. Aí Jesus volta e disse para toda aquela multidão: se alguém vem a mim e não quer aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmão, irmã, e ainda a sua própria, o que, igreja? A sua própria o quê? É o bem maior que você tem. É o bem maior. Você pode ter uma conta bancária maravilhosa, você pode ter carro zero, você pode ter casa, você pode ter apartamento, você pode ter chácara, você pode ter barco, você pode ter tudo. Mas quando você bate o teu corpo numa cama de hospital, nada disso tem valor. Nada disso tem valor. É barco, é casa, nada disso tem valor. Então um bem maior que você tem, que às vezes nós não paramos para pensar, é a sua saúde, é a sua vida. Os céus têm ruas de ouro. Alguém quer ir para lá hoje? Quem quiser para lá hoje, diga amém. Está vendo? O que falou amém não pensou. Não, se pensar. Eu estava hoje conversando com o irmão, eu falei, por favor, eu vou fazer algumas perguntas, mas pensa. Para de ter esse hábito de vir na boca. Não, pensa, opa. Pensa. Então vamos lá. Não pode ser meus discípulos. Poxa, então se eu não largar pai, mãe, não largar irmão, e a minha própria vida, eu não posso ser discípulo dele? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo o custo? Vocês estão vendo o que é caro? Vocês estão vendo que talvez a maneira de você servir a Deus e você está longe? Jesus. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, existe duas ordens para você ser discípulo de Jesus. A primeira, preste bem atenção. A primeira é você, pai, mãe, mulher, filhos, irmão, irmã, tá? E a sua própria vida.
Se você deixar isso tudo para trás, você se torna discípulo. Ninguém desses itens pode estar igual ou mais. Ai, eu amo meu pai. Eu amo meu filho. Ai, que coisa linda. Depois das coisas de Deus. Todos esses seres têm que estar abaixo. Inclusive sua própria vida tem que estar abaixo. O amor de Deus tem que estar. Primeiro item. Segundo item para você ser discípulo. Tomar o que, igreja? A sua cruz. E vier após mim. Na trilha dele. Tá? Vier após mim. Tá? Se você não fizer isso, você também não pode ser o quê? E aí? Eu pergunto, é fácil? A maneira que você está servindo o teu Criador está se tornando discípulo dele? Ih, pastor, eu estou longe. Eu questionei. Você sabe que hora foi me dado esse tema? Tá? E esse estudo está pronto aproximadamente há uns 3 a 4 anos atrás. São vários lá, tem bastante. Esse aí é de 4 anos atrás. Eu estava no porão ainda. Tá? E quando eu fui colocar o joelho para orar, por volta de 5 alguma coisa da manhã, veio esse tema. O custo de me seguir. Eu falei, alguma vez eu escrevi alguma coisa a respeito disso. Fui lá, está lá. E não, essa igreja é dele. Se mandou dar esse estudo que é pesado, não é fácil não. É porque serve para todos nós. Não adianta, se a irmã Mariquinha tivesse aqui, se o irmão José Fino tivesse aqui. Não, é para nós. Inclusive para mim, para nós. Eu me incluo, é para nós. Volta lá onde nós paramos. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Volta aí, não paramos aí não. Está embaixo? Ajude, quem está aí, nos ajude, por favor. Por favor. Faça com presteza, por favor. Isso. Anote isso, não calcular o custo, em consequência morrer em seus pecados lá no deserto. Por não haver calculado o custo, muitos dos seguidores de Jesus voltaram às suas costas. João capítulo 6, verso 66 vai dizer assim, e já não andava com ele. No seu início de ministério, os primeiros milagres, aquela coisa toda, era uma multidão tremenda. Já a multidão já havia até diminuído. Tá? Quando pela primeira vez viram os seus milagres e viram a sua pregação, pensaram, o reino de Deus virá a qualquer momento. Uniram-se ao número dos apóstolos e, sem pensar na consequência, a multidão o seguiram. Porém, se deram conta de que se tratava de doutrinas duras de crer, e de uma obra dura de realizar, e de uma missão dura de levar a termo sua fé. O que aconteceu? Desmoronou e vieram a sucumbir. Eu estou falando isso da multidão que andava com o Senhor Jesus. Eu não estou dizendo a multidão que anda com o pastor Barbosa, com a multidão que anda com o pastor... Não. Eu estou falando da pessoa do nosso Senhor Jesus. Tá? Anote isso. Não pararam para calcular o custo, por isso naufragaram na sua confissão de fé cristã. Por não haver calculado o custo, o rei Herodes voltou outra vez ao seu velho pecado e destruiu a sua alma. Desfrutava ouvindo da pregação de João Batista. Havia um temor, porque chegou, olha, um homem lá no deserto que está batizando. E era um homem que,
mandou, né, colher informação e viram as pessoas que foram, olha, é tu o Messias? É tu o Elias? Não, eu sou a voz que clama no deserto. E essa informação chegou a Herodes. Herodes, opa, temos um homem justo. Tá? Então, ó, Herodes o admirava, considerava um homem justo e santo. Inclusive o ouvia de boa mente. Porém, quando se deu conta de que devia abandonar sua favorita Herodias, sua confissão de fé religiosa se desvaneceu por completo. Anote isso, por favor. Não havia pensado nisso. Calculado o custo. Entende, igreja? Falei dos que nasceram na igreja, falei da multidão, falei do povo que foi libertado, e agora estou falando de Herodes. Vamos lá para o próximo tópico. Por não haver calculado o custo, Demas. E aí eu preciso dar uma paradinha. Quem já leu a história de Demas na Bíblia? Levante a mão. Uau! Jesus. Não, eu preciso fazer essa pergunta de novo. Quem já leu a história de Demas? Levante a mão. E o restante? Meu Deus. Por favor, vamos levar a sério. Ler, abrir a Bíblia com o pastor. Né? Essa semana nós estamos lendo Romano 9, 10, 11 e 12. Uau! Entenda bem, eu preciso contar a história desse homem. Esse homem andava com Paulo. Paulo ganhou ele para o Senhor Jesus. Ele era um braço direito, assim como Barnabé, né? Era, assim como Timóteo era. Era um homem, tá? Usado por Deus. Talvez seria um dos sucessores do apóstolo Paulo. Um jovem qualificado, um jovem cheio de Deus, andava nem nada mais com o apóstolo Paulo, igreja. Entendeu? Mas entenda, não basta andar. Quantas vezes... preste bem atenção, preste bem atenção. Preste bem atenção. Demas estava sentado na primeira cadeira, quando Paulo estava pregando, e Eudes lá em cima, Eudes, adormece, cai, quebra o pescoço, morto, e Paulo vai lá, ora, e Eudes ressuscita. Demas estava lá. Jesus. Preste bem atenção, você que nunca leu a história. Por não calculado o custo, Demas abandonou a companhia de quem, igreja? Abandonou o evangelho, deixou a Cristo e perdeu o céu. Por longo período de tempo, Demas andou com o apóstolo Paulo e se converteu em um dos seus companheiros de trabalho. Quantos trabalhos Demas teve na frente? Quantos cultos Paulo, às vezes, em missão ou preso? Quantos cultos Demas não dirigiu? Porém, quando se deu conta de que não podia participar da companhia do mundo e de Deus ao mesmo tempo, tá? Abandonou o cristianismo e se uniu ao mundo. Olha, 2 Timóteo 4,10. Demas, tendo amado o presente século, nos diz Paulo, me abandonou. Está vendo? Porque esse jovem Demas, andando com o apóstolo Paulo, abandonou. Anote isso. Não havia calculado o custo. Entenderam a nossa geração dos crentes hoje? Vamos lá. Deus está falando, olha, é profecia, é revelação, é a palavra. Não, para. Puxa o freio de mão. Quero ir para o céu. Como é que está a minha vida diante dele? Estou servindo com a ajuda do Espírito Santo? Estou chamando a atenção do Eterno? Seguir a Jesus, igreja, é um caminho com menos problemas que existe, mas não é algo barato. O custo é a sua própria. E aí? Quer oferecer a sua vida a Ele?
Quantos já tiveram a triste oportunidade de passar uma noite no hospital? Levante a mão. Internado, todos que levantaram a mão? Internado? Não de acompanhante, internado. Internado, quem já? Vamos lá. É legal? É gostoso? Hoje, tive uma notícia não tão boa. Vou compartilhar com a igreja e vai ser até motivo de você também, se puder, faça o mesmo. A igreja sabe que eu fiquei internado, peguei Covid-19, 50% do meu pulmão ficou comprometido. E o que acontece? E depois disso, né, vamos fazer exame. E quer bater lá de exame. Todo começo de ano, né? Só Deus para dar graça. E aí o que acontece? Eu passei num... É cardiologista, Zana? Passei e ele pediu a chapa do pulmão. Olha lá, tirei. Levei para ele. É chapa? Raio-X. Para ficar mais chique. Raio-X de tórax. Chapa, igreja. Chapa. Entendeu? E aí o que acontece? O médico olhou e viu que a base do meu pulmão toda está com a cicatriz da Covid-19. Ele falou, não é bom isso. Não é bom isso. Aí pediu para eu fazer o quê, meu amor? Uma tomografia. Uma chapa mais completa. E se porventura, porque a cicatriz machucou, fica a cicatriz. Mas por seu pulmão um órgão que infla, né? Aquela coisa toda, essa cicatriz vai aumentando e não pode aumentar. Se aumentar, dá o que, Zana? Fibrose pulmonar. Então, preste bem atenção. A Osana, ela também pegou Covid, mas não ficou internada. Só perdeu o paladar e o olfato. Também o exame dela deu a mesma coisa. Então, se você que pegou Covid, dá uma passadinha. Tudo no início, cuidando, tem cura. Tá? Só dei essa pausa só para vocês. Porque, olha, eu não sinto nada. Corro, não sinto nada. Tem dia que, quando estou com vontade, corro 8 quilômetros, igreja. Tá? Mas não sinto nada. Só que fui ver, hein, pastor Aéreo? Eu falei, opa, Jesus, né? Voltando ao estudo, vamos lá. Seguir a Jesus é um caminho com menos problemas que existe, mas não é algo que a igreja barato. O custo é a própria vida. E todos que levantaram a mão sabem como é importante você ter saúde para a sua vida. É o bem maior que você tem. Por não haver calculado o custo, milhares de pessoas que têm sentido uma experiência religiosa sobre a evangelização de famosos pregadores naufragaram espiritualmente, se emocionaram e chegaram a pensar que experimentaram uma obra genuína de conversão, porém, na realidade, não tem sido assim. Receberam a palavra com alegria, tão espetacular que, inclusive, surpreenderam até a sua família. Com tal entusiasmo, aquela alegria, né? Aquela palavra atingiu as minhas emoções e os meus sentimentos, e boa parte da população são regidos pelos sentimentos e as emoções. Cuidado, ele te deu um cérebro, não é para ficar dentro da tua cabeça sem pensar. Ah, pastor, eu sou assado, eu sou cozido. Ah, pastor, se amanhecer nublado, eu fico murchinho. De jeito, maneira alguma. Ele deu um cérebro para você pensar. Por favor, não monte, não rege a sua vida através das suas emoções e sentimentos, que arrebentará. A tua mente vai começar a imaginar coisas que não está acontecendo, quando a sua vida é regida pelos sentimentos e as emoções. Uma vez no porão, entendeu? Eu passei por uma pessoa, inclusive nunca mais vi, dei a paz do Senhor, e ele pegou na minha mão, a paz do Senhor, pastor. Eu falei, a paz do Senhor. Eu pensei que o pastor estava chateado comigo. Aí eu dei um passo atrás. Por quê, meu irmão?
É porque o pastor passou por mim e alguns cultos já não dá paz para mim, né? E aí eu comecei a imaginar coisa, eu falei, meu Deus do céu, por quê? O campo de imaginação, a vida dele é regida por sentimentos e emoções, o campo da imaginação foi lá em Tapecerica da Serra, né? Foi lá, e criou aquele cenário. Seja inteligente. O Senhor Jesus chamou você para ser cabeça, não cauda. Quem disse é o próprio Senhor Jesus. Então vamos lá. Com tal entusiasmo receberam a palavra, né, a obra de Deus, das coisas espirituais que os crentes mais velhos chegavam até se envergonhar. Nossa! Eu me recordo que eu, quando congregava na cidade de Taubaté, e um rapaz havia aceitado o Senhor Jesus, e ele já regulava a mesma idade do que eu, né? E enquanto eu tinha ganhado uma Bíblia pequena, de zip, né, que ele havia ganhado uma Bíblia, ganhou, comprou, desse tamanho. E ele colocava o paletózinho, eu não tinha paletó. Que era normal. Eu falei, pai, as condições financeiras não eram boas em casa, e ele lá de paletó, e nossa, esse crente virou um crente genuíno. Olha o tamanho da Bíblia dele, olha o paletó dele. Eu falei, esse cara rapidinho vai estar sentado no púlpito, é o pastor da igreja. Rapidinho vai ser obreiro, rapidinho. Que nada, igreja. Só foi fogo de palha. Até a última informação, nos anos atrás, estava no mundão. E eu tô aqui dizendo que Jesus salva, cura e batiza. Porque receberam nas emoções, na euforia, naquele calor. Não para analisar. Eu fiquei até um pouco abatido em 2 ou 3 pessoas ergueram a mão que havia lido a Bíblia em Timóteo, né? E sabe quem é Demas. O restante não. Eu falei, Jesus amado, em pleno século 21, os crentes não sabem quem foi um discípulo do apóstolo Paulo. Precisamos ler mais a palavra. É ela que vai abrir a tua mente. É ela que vai... E outra coisa, quando ela abrir a tua mente, nunca mais você é a mesma pessoa. Nunca mais você é a mesma pessoa. Viu? Envergonháveis demais de si mesmo. Porém, quando a novidade e o frescor dos seus sentimentos se dissiparam, uma repentina mudança lhe sobreveio e demonstraram que, na realidade, não era mais do que o coração terreno, pedregoso, em que a palavra não pôde lançar raiz profunda. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Mateus 13, do 20 ao 21. Pouco a pouco se derreteu o céu de tais pessoas, e seu amor se esfria, porque, enfim, chega o dia quando o seu assento na igreja está vazio e já nada se sabe dele. Eu comecei essa obra há 7 anos, lá no Porão. De todas as pessoas que passaram no Porão e aqui, que estamos há 3 anos e algum pouquinho, caminhando para 4 anos, tá? Se todas passaram, as pessoas que passaram aqui e passaram lá no Porão, eu precisava mais ou menos de umas 3 ou 4 igrejas dessa. Sabe por quê? Não vi nenhuma e nem duas. Pastor, a igreja, até parece que eu sou dono da igreja, é boa. Boa. Nossa, Deus fala. É maravilhoso. Recebi até bênção. Mas a palavra é dura. Igreja, é a Bíblia. Eu só falo da Bíblia aqui. Eu só falo da Bíblia. Anote também isso. Por quê? Porque não calcularam o custo. Existe um custo de servir ao Senhor Jesus. Primeiro,
o amor que você sente pelos seus familiares, pai, mãe, esposa, filho, e pela sua própria vida, tem que ser maior para com teu Deus. Não pode estar igual. Segundo ponto, segundo custo, você tem que negar-se a si próprio todo dia, pegar a tua cruz. Existe um custo. Se você não está fazendo esse custo, eu tenho que ser sincero com você. Você está perdendo tempo. Se você acha que servir o Senhor Jesus é do teu jeito, é da tua maneira, que isso, pastor, isso é heresia. Não é heresia. Não, de jeito, maneira alguma. Tá? Vamos lá. Prossigo, igreja. O amém está mais fraco. Prossigo, igreja. Amém. Então vamos lá. Eita Deus, pastor, desse jeito sumir. Então vamos lá. Por não haver calculado o custo, milhares de pessoas que professaram a ser salvas em reunião de cultos e maravilhas de avivamento, depois de um tempo voltaram ao mundo e um motivo de vergonha para o evangelho, começaram com uma nova começaram uma noção tristemente equivocada do que seja o verdadeiro cristianismo. Imaginam que a fé cristã não é mais que uma decisão por Cristo, uma mera experiência de certo sentimento de alegria e paz. Logo que se dão conta de que tem que o que, igreja? E dizer o que, igreja? Para quem? Para o seu maior inimigo. Eu acho que, se for da vontade do Senhor, a gente for para outra igreja, eu vou comprar, a igreja vai comprar um espelho grande. Vai. Vocês vão ver. Me cobrem. Vou ver uma daquelas paredes, colocar um espelho lá grande. E em culto assim, eu falei, eu vou pegar algum. Olha bem, veja o seu pior inimigo. Olha o seu pior inimigo. Você é o seu pior inimigo. Você é o seu pior inimigo. E dependendo da região que você habita, por causa dos hábitos, por causa do costume, por causa da ideologia e a potestade daquele local, você é pior ainda. Vou falar fora do microfone. Igreja, estou há 55 anos dentro da igreja. Tanto de ver, observar e também ser usado por Deus nessa área, eu nunca vi e também nunca expulsei demônio de um médico, de um advogado, de um juiz, de um promotor. Sempre expulsei demônios de pessoas que têm pouca ou quase nada de cultura dentro da mente. Dói falar isso. Por quê? Por quê? Por falta de informação, por falta de conhecimento, tá? E às vezes, dentro da própria igreja, nunca quiseram. As suas vidas são estagnadas. São regidas por sentimentos e emoções. Faz aquilo que não era para fazer por hábito e faz com prazer. Então, dependendo do lar que tu veio, da região que tu mora, meu amigo, você vê Jesus é mais difícil ainda. Me dá uma Bíblia. Isso aqui, ler isso aqui, pastor, dá sono. Pastor, eu não sei como o senhor consegue estudar. Pastor, olha, eu leio e não entendo nada. Pastor, mas como você quer ler? Tu pega de vez em quando. Tu não comprou um dicionário bíblico. Você não comprou uma Bíblia com comentário. Aqui, Não é assim. Isso tem que ter carinho.
Isso tem um local particular na tua casa. Não importa se a tua casa é simples, mas tem um cantinho particular. Naquele cantinho vai ter um dicionário. Naquele cantinho vai ter uma Bíblia comentada. Naquele cantinho vai ter uma Bíblia de estudo e mais a Bíblia. Não, isso não é jornal, isso não é revista. Não é revista Veja que você senta numa barbearia, que hoje você quase não vê mais, né? E está lá, ó. E aí? Estão calculando o custo de servir o teu Criador? Prossigo, igreja. Então vamos lá. Negar a si mesmo, dizer não para o seu próprio inimigo, que é o seu eu, a sua natureza, todos os dias da sua vida, e carregar a sua pesada cruz como peregrino até o céu. Você sabe que peso tem a cruz? A cruz do Senhor Jesus, que não era dele, que ele carregou, segundo, se não falha a memória, até me ajuda, eu acho que o nome dado, muito obrigado, Partimum, pesava de 60 a 70 quilos. Só a parte da madeira aqui. Só a parte da madeira. A outra peça, tá, aproximadamente 150 a 180 quilos, ele não podia carregar. Então ele carregou até o Gólgota, só o Patibum. Tá? Só essa parte. Pastor, eu vi lá no filme ele carregando a cruz, pastor. Simão, que vem lá, até ajuda. Não, é aquela parte, só a parte de cima. Só a parte de cima. Não daria. Vamos lá? 70 quilos com mais 180 dá quanto? 150 com mais 70. 220. Não dá para um homem. Não dá para um homem. 70 a 70 quilos já é pesado. Já é mais pesado que um saco de cimento. Um saco de cimento é 50 quilos. Aquela parte de cima era mais pesada que um saco de cimento. O Senhor Jesus é um homem de 1,82 m, 1,83 m. Forte, comelão. Você entendeu? Então, se fosse uma pessoa de natureza fraca, já tinha dificuldade. Outra coisa, já estava há quase 36 horas sem comer, não, há mais de 24 horas sem comer, sem beber, sendo surrado, sem dormir, apanhando, e mesmo assim, né, de manhã carregou. Caiu várias vezes e a última teve dificuldade. Simão, o sirineu, o ajudou. E eu pergunto, qual é o peso da sua cruz? Pastor, o peso da minha cruz é negar a minha natureza. O que você tem negado em prol do reino? Não precisa responder. É você e os seus botões. A cruz tem um peso. Negar todo dia e carregá-la como peregrino. Eu sempre digo um corinho que os irmãos cantavam. Pastor Edna, me ajuda. Sou peregrino aqui, em terra estranha estou. Meu lar é lá no céu, embaixador eu sou. E aí? Estou falando para peregrino ou só para seguidores? Estou falando para discípulos? Eita! E até o céu. E lá recebemos a coroa da vida ou recebemos a coroa da justiça? Ficar firme que você vai ver que coroa linda. E ter a convicção que o seu coração é enganoso. Eu não posso. Ei, mesmo você que conhece a Bíblia. Tá? Se ele te deu um novo nascimento, um novo coração, opa, aí sim. Mas se você é aquele cristão meia boca,
Cuidado em confiar no teu coração. Cuidado, porque ele é enganoso. Mas se ele te deu um coração novinho, regenerado, cheio de Deus, pode confiar. Mas se você é aquele meia boca, olha lá, cuidado. Enganoso é o coração do homem. Cuidado, 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 cuidado. Muito cuidado. Então, se o seu coração é enganoso e de que o inimigo de sua alma está ao teu redor, e é ativo, viu? Diante disso, decepcionam e esfriam e retornam aos seus velhos pecados. A igreja. Pergunta bem alto. Ah, não, foi fraco. Então vamos lá, vamos entender por quê. Dá continuidade. Anote isso. Porque nunca chegaram a saber o que é o cristianismo da Bíblia. Nunca aprenderam a calcular o custo de servir Jesus. Não vou ouvir mais, pastor. Não dá. Que é isso? Eu estou na igreja tanto tempo, não vi isso. Nunca ninguém falou isso para mim. Por não haver calculado o custo, frequentemente os filhos de pais crentes dão dão um pobre testemunho do que é o cristianismo e são motivo de afronta para o evangelho. Vou dar uma pausa. Os piores crentes que eu tenho observado são os filhos de crente que nasceram na igreja. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Não se sinta escandalizado. Não, por tudo que é mais prudente, não se fique, não fique chateado de jeito maneira alguma. Eu presenciei, não foi nenhuma nem duas, e foi várias vezes. Nasce na igreja, se põe mocinha ou se põe mocinho, e depois de um certo momento, peneira o xerém. Vão dar uma volta lá no mundo. E aí dão uma volta lá no mundo. Aquela ilusão boba, aquela ilusão. Tá? E dão aquela volta no mundo. E aí o que acontece? Vem casado. As dificuldades, as tribulações, aquela coisa toda. Uma hora, opa! Jeová chama de volta. Aí o que acontece? O esposo não era crente. Aí começa a vir a situação, a circunstância, às vezes é igual pipoca na panela, começa a pipocar com o negócio, chegou o momento, aí volta para a igreja. E aí, às vezes, o esposo não é crente, ou vice-versa, a esposa não é crente, e aí ele volta para Jesus, ou ela volta para o Senhor Jesus. E aí o que acontece? O marido ou a esposa que não era crente se torna melhor crente do que aquela pessoa que nasceu na igreja. Eu não vi nem isso nenhuma. Igreja, eu estou mentindo? Eu pensei que eu estava mentindo. Sabe por quê? Sabe por quê? Nasceram num lar evangélico, mas nunca teve um encontro genuíno com ele. Não dá. Foi marcado com ele? Não dá, igreja. Não dá. Não dá. Eu preciso ser sincero. Eu já pensei. Quando eu era mais jovem, não vou ser crente. Já pensei. Eu vou num baile. Fui no baile. Entrei. E ver a turma lá dançando, naquela coisa. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Os colegas no meu serviço me convidaram. Vai ter uma festa, vai lá e vai ter um monte de menina. E baba. Foi? Você é crente como for mais velho? Oi? Sentei na mesa. O que eu estou fazendo aqui? Sabe qual a conclusão que eu cheguei? Eu nasci para te servir.
Eu nasci para te adorar. Eu nasci para te obedecer. Não tem jeito. Não. Foi pego por Jesus, não tem jeito. Qualquer outro lugar você é peixe fora d'água. Eu não entendo o que tem lá fora, que alega não tendo. Tudo é ilusão, tudo é ilusão. Sim. No meio da família, criado junto, parente, irmão, primo, se não falar a mesma língua, meu amigo, festa tem que ter comida, né? Eu vejo a minha parte, se eu fui convidado na festa, tive que ajudar alguma coisa então, aí eu faço valer que eu, o buchinho ficou cheio, eu faço igual a rainha da, igualzinho. Tchau, 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 fui. E amanhã precisa levantar cedo, e não é mentira. E aquela coisa toda. Não tem. Não tem. Jesus. Então vamos lá. Falando ainda do filho de crente. Desde a infância se familiarizaram de uma maneira teórica com o conteúdo do Evangelho. Tem aprendido de memória longas passagens da Escritura, porém na realidade não tem pensado seriamente no que tem aprendido. E não pensam seriamente, não colocam em prática. Não colocar em prática. Não. Criou o hábito. Desde pequenininho eu estou indo para a igreja, o endereço é tal. Virou hábito, costume. Pum. Desde a infância se familiarizaram de uma maneira teórica com o conteúdo do Evangelho, têm aprendido de memória longas passagens da Escritura, porém na realidade não têm pensado seriamente no que têm aprendido. E quando as realidades da vida começam a fazer-se sentir suas vidas, com grande assombro por parte dos membros da congregação, este filho de crente abandona toda a religião e submerge de cheio no mundo. Por quê? Anote isso, filho de crente. Pastor, o senhor tinha que falar isso no domingo. Pastor, o senhor tinha que falar isso no culto de quinta-feira. Pastor, não, ele mandou falar hoje. Porque nunca chegaram a entender seriamente o sacrifício e a consequência de uma profissão de fé séria. O cristianismo exige, nunca se lhe ensinou a calcular o custo. Se você não entender o cristianismo, se aquele momento particular que você dobra o joelho, e dentro do teu interior você se sente um nada, você está dobrando o joelho para a maior autoridade do mundo. Eu estava dizendo para um colega hoje, e esse colega, ele manja muito de eletricidade. O fio que passa na rua são 13.000 volts. Se nós, como eu ainda sou, da era mecânica, a lâmpada mais fraca na minha época era 20 vela. Lembra da época? 20 vela, 40 vela. Quem é dessa época? Isso, não estou sozinho. Entendeu? Né, Régia? Régia ainda vai um pouco mais longe. O Régia é da época do gambrel. Quem sabe o que é gambrel? Faz um gambrel para mim. Quem é dessa época? Você que está colocando a mão na boca, não adianta esconder, não. Quem sabe o que... Ninguém. Não é dessa... Desculpa, não é dessa época. Li, você que os cabelos estão todo branco que não dá para enxergar.
Você é dessa época? Não? Novo. Irmã Patrícia? Também não lembra? Faz um gambrel. Porque quem inventou? Você de cabelo todo branco não falou nada aí. É novinho, só tinge o cabelo. Deus abençoe, Deus abençoe. Igreja, então preste bem. Se eu pegar a eletricidade 13 mil volts, fazer uma analogia tão simples, tá? E nessa, eu tentar ligar uma lâmpada de 20 velas, vamos voltar a essa época, essa lâmpada não tem capacidade. Eu que desliguei. Imagina um Deus que tem todo o poder. Marque aonde nós paramos, está fácil de vocês achar. Apague a luz, tá? E coloca das 120 bilhões de galáxias que existe, coloca a nossa galáxia. Vamos entender um pouco a grandeza de Deus, porque quando nós só olhamos para como é o nome do bairro aqui? No Vila Talarico, Vila Savoy, Jardim Maningá, né? Quando só olhamos aqui, né? Você tem uma leve compreensão quando você pega um avião e vai para outro lugar. Eu pensei, nossa, tá? Coloca aí para mim, coloca aí, por favor. Apaga a luz, pode apagar as duas luzes e vamos colocar só a nossa galáxia. Vamos enxergar o tamanho do nosso planeta chamado Terra. Vamos, quem sabe a sua fé vai aumentar para você poder relacionar melhor e ser submisso a esse Deus Todo-Poderoso. Que a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que, olha, ele chama uma estrela, aqueles milhões de gases, elas explodem aqui. Então vamos lá, igreja. Obrigado, muito obrigado para a turma que está aí no som. Ei, psiu. Aqui é uma galáxia. Uma. Tem mais de 120 bilhões dela. Entendeu? E você nessa galáxia, disco leitoso, você está aqui, nem aparece. Dá para entender? Põe outra foto, ela perto das outras galáxias. Vê se acha outra foto aí bonita. Essa aí foi boa, essa aí está ótima, viu? Você nem a pinta, nem tem nada que não dá para enxergar. Você é isso aqui, nada. Você não, aonde você habita. Vê se coloca outra aí. Que tem mais algumas galáxias para a gente poder entender isso. Todos esses bilhões de estrelas. A minha Bíblia e a sua Bíblia diz, olha, chama cada um pelo nome. E elas apagam e elas acendem. Isso mesmo, Salmo 147, verso 7. 4? Isso. Achou outra foto aí boa? Só um minutinho que estão procurando lá, igreja, para vocês entenderem. Porque às vezes você pega o seu carrinho ou pega o metrô, vai até o centro de São Paulo para trabalhar, ou até a tua empresa, ou o local que você trabalha, vem, chega em casa cansado, toma banho, aquela coisa, ou tem culto, deixa correr para o culto, chega aqui cansado, o final de semana, aquela correria, quando já veio, já é domingo à noite, tem que vir para o culto, aquela correria toda, e você não para pensar, tu fez a oração, agradeceu o arroz com feijão lá, fez, Senhor, me ajuda, me dá graça, aquela coisa toda, aquela correria virou um hábito, virou aquela coisa tudo, você nunca, e talvez um estudo como esse, simples, tá? E aí se coloca uma foto dessa mostrando que no meio de uma galáxia de milhões que existe, você está aqui e nem dá para enxergar. Achou? Mais um minutinho, igreja. É quem sabe faz ao vivo. E você vai analisando. Tudo isso aqui é estrela. E se eu chamar você aqui, você passaria a noite toda contando e talvez não contava todas elas. Só nesse pedacinho aqui. Entendeu? Isso é o tamanho do poder do teu Deus.
Não é essa vidinha sua que você pega o teu carro, ou pega o metrô, ou pega o ônibus, vai até o serviço, volta. Aqui de vez em quando está de férias, vai até o norte do nosso país, ou até a praia aqui embaixo. Não. Ele é muito, 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 muito poderoso. Aqui. Você entendeu? Isso. Aqui, ó. Isso. A nossa galáxia, essa aqui, ó. Perto dessa aqui, somos fichinha. Perto dessa, então, somos fichinha. Tá? Ei, nessa galáxia existe mais de 6 bilhões de estrelas. Tá? Se não falha a memória, essa parte daqui, tá? Que está o Sol, que é a estrela de quinta grandeza, e os 9 planetas. Está mais ou menos nesta região aqui. E ó quantas. Olha quantas. Olha as quantas. Pastor, existem outros mundos? Você quer saber se existe outro mundo? Quer? Quando você morrer e receber um novo corpo transformado, e tu vai saber. É verdade. Entendeu? Liga a luz, por favor. Liga a luz. Aí esse Deus que é todo poderoso, tá? Um dos títulos, criador de estrela, criador de galáxia, tá? Porque formar o homem foi fichinha. Para quem tem poder para construir uma galáxia, o homem então misericórdia, né? Isso foi fichinha, tá? E o que acontece? Ele, com todo esse poderio, por causa do amor que ele tem por você e por mim, sabe o que ele fez? O Espírito Santo, com todo cuidado, envolveu ele num embrião e colocou no útero de Maria. Por causa de mim e para você. E aí o que ele escolheu? A donzela mais graciosa, mais simples e humilde. A mais pobre de Nazaré. E não para por aí. Ele nasceu numa manjedoura, cheirando a mijo de gado, telha de aranha, rato passando. É ali que ele nasce. O construtor de estrelas e galáxias nasce ali. Enquanto nós, por causa do nosso sistema, por causa das nossas emoções, do nosso sentimento, e por causa das nossas ideologias, e por causa das leis, né? E diante de um homem desse, levaram uma mulher que estava em pecado de adultério, todo mundo com a pedra na mão. E o que faz as galáxias? Não disse nada. Depois ele pegou, levantou a cabeça. Quem não tiver pecado, lance a primeira pedra. Dá nó. Ele veio dizer para mim e para você que o amor é a maior arma que eu e você tem. O amor. Nós estamos banalizando o amor. Hoje, dentro da própria congregação, tem pessoas que a gente... A maior ferramenta, o amor. Sabe como nós agimos? Opa, ó. O filho pródigo voltou. Tem festa, tem canção nova, tem... Agora nós somos o irmão mais velho do filho pródigo. Esse aí, o teu filho, esse aí não merece nada, esse é um lixo. Não queremos nos alegrar com o que estava perdido e foi. Não, somos santos demais dentro da nossa religiosidade. Lucas 9:23 dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz
e siga-me. É o que mais você vai ouvir nessa igreja. É tanto que o nome dela é arrependei-vos, até você se arrepender. Estas verdades são tão solenes como dolorosa, porém são verdade e põem um relevo e importância do tema que estamos considerando. São considerações que põem de manifesto absolutas necessidades que têm todos aqueles que professam um desejo profundo de santidade, de fazer-se a pergunta: quanto custa? Não temos direito de forçá-los a entrar no exército de Cristo se antes não temos advertidos e prevenido de magnitude da batalha cristã. Então anote isto, como teu pastor, preciso advertê-los do custo de ser um verdadeiro cristão. Não foi esta maneira de proceder do nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelista Lucas nos diz que em certa ocasião, ora, ia com ele uma grande multidão. Voltando-se, disse abertamente a todos: se alguém vier a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmão, mãe, ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Em qualquer que não levar a sua cruz, não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Por fim, considere seriamente se a tua fé em Cristo te custa atualmente algo. Muito possível não te custa nada. Com toda a probabilidade, teu cristianismo não te custa dificuldade, nem tempo, nem pensamento, nem cuidado, nem dores, nem leitura alguma, nem oração, nem abnegação, nem conflito, nem trabalho, nem labor de nenhuma classe. Bem, pois, não te excuse do que vou te dizer. Este teu cristianismo nunca poderá salvar a tua alma. Nunca te dará paz enquanto está vivo, nem esperança na hora da morte. No cristianismo, que não custa nada, não vale nada, desperta, desperta, desperta e crê, desperta e ore. Não descanse até que possa dar uma resposta satisfatória a esta pergunta. E eu digo qual? Anote isso. O que te custa? Amém? Amém, igreja?